eterno mais importante do que gastar a vida por Jesus. É Ele, o dono de tudo. Ele é Senhor absoluto, Ele triunfou sobre a morte, Ele tem o governo, Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte, e Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me perdoou, Ele me deu sabedoria, Ele me fez crescer, Ele me fez prosperar. Tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle. E eu quero, enquanto eu viver, gastar todos os segundos da minha vida adorando a Ele e servindo a Ele na vida de cada irmão que Deus colocar no meu caminho, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ensina a ter compromisso com Jesus, que eu possa sentir prazer em adorá-lo, em servi-lo, que eu possa viver na graça, com o amor de Deus reinando no meu coração. Amém e amém. Pode sentar. É que eu trouxe uma impressa, mas vou pregar outra. Vamos falar um pouquinho de compromisso, porque esse é o ano do compromisso, diga amém. Você sabe por que nós não estamos lá? Você queria estar lá? Na sua vida profissional, você queria estar lá? Você queria estar lá na tua vida sentimental? Você queria estar lá nos teus estudos? Quem queria estar lá? Quem tem um destino? Quem tem um sonho? Lá, tá entendendo? Quem queria estar lá? Se você não está lá, o que faltou para você chegar lá? Compromisso. Compromisso. Se você não chegou, avalie as suas atitudes. Se você não chegou lá, avalie a maneira com que você tem vivido, com que você tem levado a sua vida. Porque sonhar e fazer projetos. Fizemos projeto de vida o ano passado, sim ou não? Entregamos até dia 31 aqui no altar, todos fervorosos, profetizamos, declaramos, choramos, adoramos, exaltamos o nome do Senhor, semeamos a presença de Deus, mas Deus vai nos abençoar, vai nos levar a níveis altos, segundo a nossa fé. E a nossa fé é revelada pelo nível de comprometimento que nós temos com os nossos sonhos e projetos. Amém ou não amém? Eu preciso me comprometer. Eu preciso mudar a minha vida. Comprometer com Cristo, comprometer-me com a família, comprometer-me com Deus em primeiro lugar, gastar a minha vida sem dizer que eu estou gastando a minha vida. Não existe coisa mais linda, não existe razão mais linda da gente gastar todos os nossos dias adorando a Ele, servindo a Ele, buscando os amados dEle, trazendo pessoas para o altar, trazendo vidas para Jesus. Porventura existe algo melhor para se fazer numa vida que se finda em 40 anos, 30 anos, 60, 70 anos, e depois vem uma eternidade? Se nós não temos prazer em viver para Ele nessa terra, por 70, por 50, por 30 anos, como é que nós vamos ter prazer em viver com Ele toda a eternidade? Não dá jeito não. Porque para nós caminharmos nas ruas de ouro, nós temos que caminhar adorando a Ele nos vales. Nós temos que caminhar adorando a Ele quando nós entendemos o que Ele faz. Nós temos que caminhar adorando a Ele quando nós não entendemos nada do que Ele está fazendo. Posso eu não entender, posso eu não compreender, posso eu achar que Ele errou em tudo.
mas Ele sempre está certo, e tudo que Ele faz, pode acreditar que faz para o nosso bem, ainda que não tenhamos consciência e nem consigamos compreender. Só na eternidade nós vamos saber os propósitos e por que Deus fez. Mas eu me comprometo. Eu já vivi vales, já subi montanhas, já enfrentei naufrágio, já fracassei, já errei, já acertei. Mas o meu compromisso com Deus sempre esteve presente e sempre estará presente. E um dos maiores, porque nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de um Deus que se comprometeu comigo, um Deus que se comprometeu com você, antes de você existir. Nós estamos falando de um Deus que nós poderíamos dizer que o nome dele é compromisso. Ele tem compromisso com a sua palavra, sim ou não? Ele tem compromisso com cada um de nós. Porque a palavra não é para nós, a palavra é para Ele, a lei é dele. O que Ele escreveu foi uma lei que Ele escreveu, e que nós lemos a lei, vemos o que está nela, levantamos as nossas mãos, está escrito, Senhor. E Ele tem compromisso com essa palavra. Quando nós começamos a servi-lo, a amá-lo, a estar com Ele, entendendo essa lei, nós dizemos, está escrito, Senhor, que o Senhor terá misericórdia para aquele que é misericordioso. Está escrito, Senhor, que se eu amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, eu vou ser teu filho e vou atrair as tuas bênçãos para a minha vida, e tudo que eu fizer vai prosperar. Está escrito, Senhor. Não importa se eu estou no vale, não importa se eu estou no pasto, não importa se eu estou enfrentando as vergonhas dos processos, mas eu sei que só tem um destino para mim. O meu destino é vencer, porque a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Aleluia! A palavra tem promessa. A palavra pense, Deus, Ele se comprometeu tanto conosco, tanto com você, que Ele deu para você e deu para mim a sua palavra. Eu dou a minha palavra, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Caramba, gente! Ele está entregando a sua palavra, a palavra de um Deus que não mente, de um Deus que vela sobre o que fala, de um Deus que cumpre o que fala, de um Deus que vive o que fala, e um Deus em que não se acha sombra e nem variação. Ele deu para mim, Ele deu para você a palavra. Por isso que Ele é sol do meio-dia, porque quando você está coberto pelo sol do meio-dia, não tem sombra e nem variação. Assim é o nosso Deus. O que Ele disse, Ele faz, só Ele não diz o tempo que Ele vai fazer. E é aí que entra o problema do nosso compromisso, porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem, mas nós não estamos preparados para elas. Então nós temos que ter um compromisso com Deus, e a alegria nesse compromisso, ainda que você esteja literalmente não vendo nada. Olha, Davi é o homem que eu quero falar hoje. Davi, ele é daquele que pelo descendente de Davi era Jesus. Davi foi escolhido para que da semente de Davi nascesse o Salvador. E Davi é um dos maiores exemplos bíblicos de compromisso com Deus. A sua vida é marcada por muitos e muitos episódios. Por exemplo, ele era rejeitado. Ele era rejeitado, gente. Por que rejeitado? Porque quando o profeta foi ungir um rei, e chegou lá na casa de Jessé, ele disse, onde estão os teus filhos? E trouxe aqueles filhos, e ele disse, acabou? Porque não é nenhum desses. Quando chegou os bonitos, fortes, soldados, as coisas bacanas, que Jessé se orgulhava, ele dizia, nenhum desses aqui, você não tem mais um? Ah, é verdade, tem um que está lá no pasto, tem um que está lá no meio do deserto,
levando as ovelhas para achar um lugar para comer. Manda chamar ele. Ele não era tão bonito como os outros, ele não era de tão boa aparência como os outros, mas quando ele entrou, Deus diz: não olhe para a sua aparência, e sim para o seu coração. Sabe por quê? Porque o primeiro compromisso de Davi foi estar feliz com Deus em qualquer lugar aonde ele estivesse. Rejeitado, ele poderia estar lá amaldiçoando as ovelhas, ele poderia estar lá ofendendo o mundo. Pelo contrário, ele levava uma harpa, e ele cantava, e ele adorava, e ele compôs hinos lindos e maravilhosos, e ele, na força do Senhor, foi preparado para enfrentar Golias, aonde ninguém o olhava, aonde ninguém o via. Talvez você esteja num lugar assim, escondido, talvez você esteja no pasto, talvez você esteja lá, rejeitado por todos da tua família, num lugar onde ninguém te valoriza, no meio do nada, mas é ali que Deus te dá força para matar leão, aleluia! É ali que Deus te dá força para enfrentar o urso, é ali que Deus te prepara para abrir as portas para você entrar no trono que é teu, que Deus preparou para você. Não importa em qual circunstância você esteja, Davi, ele viveu seus desafios, viveu as suas rejeições, viveu suas crises, mas em todo o tempo ele adorava. Ele teve um compromisso na sua juventude, e ele também teve um compromisso diante de Golias, porque o pai disse: você vai lá, e você vai buscar comida, vai levar pão para os teus irmãos. Quando ele chega, esse homem que ficava lá cantando e tocando harpa para as ovelhas, adorando a Deus, e a plateia do culto dele era as ovelhas, e ele lá, adorando a Deus. O pai diz assim: ó, vem para cá, vai levar menino, vai levar comida, vai levar pão para os teus irmãos, que são soldados do exército de Israel, e você, pastorzinho de ovelha. E ele foi. Quando ele chegou lá, querido, pode ter certeza que vai chegar o dia que Deus vai tirar do teu anonimato, que Deus vai te levar numa circunstância, e pode ter certeza que esse deserto que você está enfrentando, que essa luta que você está enfrentando, que esses leões e esses ursos que você está enfrentando nesses dias, e enfrentou nesses dias, e foram o que te deram força, para que você possa enfrentar aquele que será a porta do teu propósito, da tua vida. Diga glória a Deus e aleluia. E ele vai. Quando ele chega, aquele exército está lá, tremendo diante do gigante, e o gigante afrontando o exército do Deus vivo, e dizendo: não tem homem aqui para me enfrentar, não tem homem aqui no exército de Israel para vir me enfrentar, porque se um homem vier aqui para me enfrentar, se um homem se levantar para me enfrentar, todos nós nos renderemos a esse homem. Aí, Davi fez assim: mas não tem ninguém aí. Davi vai e fala assim: o que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante aí? O que o rei vai dar? Aí o rei falou: vai casar com a minha filha, e a família vai ser isenta de impostos. Olha que benção, né? Ele foi lá e disse assim: o rei, seguinte, isenção de impostos para sempre? Para sempre. Vou casar com a sua filha? Sim. Então eu vou lá. E o rei pega e coloca aquela roupa pesada nele, sabe a história, né? E ele fica lá caindo, que não aguentava com o peso da roupa do rei. O rei era grande por fora, pequeno por dentro. Ele era pequeno por fora, mas preparado e grande por dentro. Aleluia. E ele disse: eu não quero, porque você não vai na guerra com roupa dos outros, você tem que ir na guerra com a tua identidade, você não pode pegar a armadura de ninguém. Ele foi lá na guerra, e você vê como ele tinha compromisso com Deus, porque o que ele disse? Gente, eu não gosto de pregar com o telefone, mas fazer o quê? O que ele disse? Tu vens contra mim com espada e com lanças. Olha o compromisso dele. Mas eu vou contra você. Eu vou contra você. Em nome
do Senhor dos Exércitos. Um menino, um garoto, um cuidador de ovelhas do pasto. E o que ele tinha? Uma pedra na mão. E nós sabemos que Cristo é a pedra. Aleluia. O gigante representava Satanás. E de dentro dele, das entranhas deles, uma descendente dele, anos depois, daria à luz a pedra viva, que ia bater na cabeça de Satanás. E o Satanás ia cair, e um só homem cortaria a cabeça, e todos os demônios se renderiam a ele. Davi, então, foi fiel no meio da rejeição, foi fiel e temente a Deus no meio da batalha, e quando ele venceu, ele foi elevado, o povo ovacionava ele. Saul matou milhares, mas Davi matou milhões, e o povo via a grande liderança de Davi. Agora se veja bem, Davi foi ungido rei, mas ele mesmo sendo ungido rei, ele teve um compromisso de não se levantar contra quem Deus ungiu. Puxa vida, ele foi ungido rei, ele sabia que Deus já havia tirado o trono de Saul, ele sabia que Deus já havia sacado de Saul o seu trono, mas o que ele fez? Ele se manteve com o compromisso de não tocar naquele que Deus ungiu. E olha que Saul, perseguiu esse garoto. Esse homem tentou matá-lo na lua de mel. Esse homem perseguiu ele por muitos e muitos lugares. Ele teve que ir para a caverna se esconder. Ele literalmente foi esmagado, humilhado, e ele teve oportunidade, gente linda. Ele teve oportunidade, ele teve diante de Saul, ele cortou a veste de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele tinha compromisso com aquele que Deus ungiu. E ele mesmo, olha só, ele mesmo, tendo a oportunidade, não o fez. E o que ele fez quando alguém veio, sabendo tudo o que Davi havia passado na mão de Saul, sabendo tudo que Saul fez, especialmente contra ele. E o cara chegou e disse assim: eu matei Davi, Saul está morto, está aqui, acabei com ele. O que Davi fez? O que Davi fez? Davi o quê? Matou ele. Matou ele. Você não deveria ter tocado no rei Saul. E você sabe o que Davi ensinou para a nação de Israel? Você sabe o que Davi, ele fez para a nação de Israel? Ele ensinou a nação de Israel a adorar a Deus e reverenciar Saul. Eu estava dentro de um ônibus na excursão, e eu tive a honra de ser conduzida para Israel por um capitão aposentado do exército de Israel, Samuel Shraga, capitão do exército de Israel. E daqui a pouco ele fez assim no ônibus, e ficou lá se equilibrando. Quando ele terminou, que ele baixou, eu falei: que foi isso, Samuel? E ele disse: aquela montanha, ali, o grande rei Saul morreu, o grande rei Saul e todos os seus filhos morreram, defendendo as águas de Jerusalém. Eu tive tanta vergonha, gente. Eu tive tanta vergonha. Porque para nós, aqui todo mundo prega contra as atitudes de Saul, mas Davi ensinou a nação a amar Saul até os dias de hoje, a bater continência no lugar onde ele morreu até os dias de hoje. Então, se nós queremos chegar no nosso destino,
Nós temos que ter compromisso de adorar a Deus primeiro nos nossos desertos, no nosso anonimato. Nós temos que ter compromisso, sim, diante daquele momento de sol escaldante do deserto, onde ninguém o via, que ninguém sabia quem ele era, ele estava ali adorando, e foi ali que nasceram as mais lindas canções que nós conhecemos no livro de Salmos. Agora, veja bem, Davi, aqui está no versículo de 1 Samuel 24:6, ele diz assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, se erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E quantas vezes, gente, a nossa vida não vai para frente, e nós perguntamos o porquê nossa vida não caminha, porquê nossos projetos não se desenvolvem, porquê as coisas não acontecem conosco. Ai, 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 ai. Por que a promessa nunca vem? Por quê? Porque nós paralisamos as promessas. Você sabe de uma coisa, e vou dizer a verdade para você, você comete erros todos os dias. Eu cometo erros todos os dias, mas eu não posso ouvir o que as pessoas falam de você para julgar teus erros, porque às vezes nem você sabe que errou. Quem já errou e não sabe que errou? Não teve a consciência, não teve a revelação de o que fez e que ofendeu alguém. Quem já ofendeu pessoas e não percebeu que tinha ofendido? Levanta a mão aí, levanta a mão. Se nem nós sabemos exatamente o que fazemos, como que alguém que nos olha de longe pode saber o que está no nosso coração? Nós não podemos julgar aos irmãos que estão do nosso lado, e não podemos julgar aqueles que estão em liderança. Temos que honrar os ungidos do Senhor, respeitar. Quando alguém fala mal de alguém para mim, eu digo, eu não estava lá, eu não vi e eu não ouvi. Sim ou não, gente? Como é que eu vou te falar? Abrir minha boca para falar de uma autoridade espiritual. Tem gente que quando eu abro os comentários sobre os pastores, eu digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ô povo, meu Jesus, cobre eles com o teu sangue. Porque Moisés, quem lembra de Moisés? Moisés, ele errou. Moisés cometeu pecado. Moisés foi castigado por Deus. Moisés levou o povo até o deserto, mas não entrou na terra prometida. Quem lembra disso? E por quê? Porque ele desobedeceu. Mas Deus fez com que aquela água jorrasse da pedra, e todo mundo bebeu a água, porque o negócio de Deus com seus ungidos é no secreto. Deus honra no público e corrige no secreto. Lá no secreto disse, o que você fez? Você acabou com a minha ilustração. A primeira vez se batia na rocha, que simbolizava a morte de Cristo. A segunda vez não precisava mais bater na rocha, era só falar com ela que ela ia dar. Mas você foi lá e bateu de novo, matou Jesus. Porque a primeira vez foi o sacrifício de Cristo. Na segunda vez foi a graça. Ele acabou com a ilustração de Deus. Mas Deus o honrou na frente de todos. Seus irmãos, Miriam e Arão, os que ele amava e os que mais amavam a ele, um dia ficaram doidos. Por que lá, casou com a mulher lá, ó, que não é da nossa descendência? Casou com uma mulher aí fora da descendência e agora quer vir dar de líder? Sabe o que aconteceu com os dois irmãos dele? Lepra. Mas Moisés tinha errado de casar com alguém que não era da descendência? Tinha. Mas quem que corrige Moisés? O Senhor. Sabe quem ficou leproso? Não foi Moisés. Foi aquele que se levantou. Porque ninguém sabe em qual circunstância ele encontrou aquela mulher. Ele ficou 40 anos fora, no meio do nada, cuidando de ovelha. Só Deus sabe o que aconteceu, só Deus sabe o que foi. Nós não podemos julgar.
para cada coisa parecida, tem intenções diferentes. Sim ou não? 2 pessoas mataram 2 homens na mesma hora, com uma faca do mesmo tamanho, um foi condenado e outro foi absolvido. Por quê? Porque aquele que matou por legítima defesa é absolvido, e aquele que matou por sanguinário, ele vai ser preso. É a mesma coisa. Então nós não podemos olhar uma coisa e sair julgando. E eles ficaram com lepra. E sabe quem é que teve que interceder? Moisés. Então Davi foi um homem comprometido com Deus até no momento em que ele era provado. O compromisso de arrependimento de Davi, olha o Salmo 51, diz assim, depois que ele peca, que ele mata Urias, que ele vem casando com Betseba, dando uma de bonzinho, que estava grávida do filho dele, ele diz assim, Senhor, você veja, Deus não rejeitou ele. Olha a pataguada que ele fez. Deus rejeitou a Saul. E o que Saul fez? Adorou e fez o sacrifício antes do tempo. E Deus aceitou a Davi, depois de ter matado um soldado fiel, de ter adulterado com essa mulher, de ter engravidado essa mulher, e Deus deixou que Davi e Betseba entrassem na genealogia de Jesus, não com o primeiro filho, que o primeiro filho morreu. Deus falou, vocês mandou o profeta, aquela criança, não é a mensagem, não vou citar, aquela criança morre, mas eles têm um segundo filho, o nome dele é Salomão, e Salomão está na genealogia de Jesus. Mas por que, pastora, que Deus rejeitou a Saul só porque foi apressadinho, e Deus aceitou Davi depois de toda essa carnificina que ele fez, de caso pensado? Porque quando veio o juízo, quando o profeta Samuel chegou a Saul, o rei Saul, ele chorava porque estava perdendo o trono. O rei chorava e dizia, e a coroa? E o reino? Acabou, você foi rejeitado. Quando o profeta Natã chega diante de Davi, Davi diz, tu és certo, tu está correto, tu és correto no juízo, olha, tire tudo, mas só não me retire a tua presença. Aleluia. Pode me faltar tudo, mas não pode me faltar a tua presença. E ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Quando você sente uma perda, sofre uma perda, ou é corrigido pelo Senhor, qual é a dor que você sente? Pelo que você perdeu, ou com temor de perder a presença dEle? Davi, pode ler o Salmo 51. Coloca em mim, tira de mim, eu nasci em pecado, eu fui concebido em pecado me gerou minha mãe, oh Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele enfrentou toda a consequência, morreu aquele bebê, ele jejuou, ele orou, e não adiantou, Deus falou que ia levar a criança, e levou a criança, e entrou a morte na sua linhagem. Absalão matou Adonias, o outro rapaz estuprou Tamar, Absalão matou ele, depois Salomão matou Adonias, entrou a morte na linhagem de Davi, uma circunstância tenebrosa veio na sua casa, e mesmo ele vendo filho por filho morrer, sabendo que era consequência daquilo, porque Deus falou que assim seria, ele nunca deixou de adorar a Deus. Compromisso de arrependimento. Se arrependa, não por medo, para que Deus te devolva a casa, ou para que Deus te devolva a esposa. Não é a esposa, o verdadeiro compromisso tem que ser, não retire de mim a tua presença.
Não retire de mim a tua presença, Senhor, não tira de mim a tua presença, Senhor, não tira de mim. Tenha compromisso em guardar o coração, perdoe quem tiver que perdoar, não toque nos ungidos do Senhor e se mantenha em adoração, ainda que ninguém esteja te vendo, no meio da opressão, no meio das críticas. Davi sempre teve compromisso com a adoração, já falei, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão, Salmos 34, versículo 1, né? O compromisso de adoração era forte com Davi, compromisso com o propósito de Davi, olha só, ele tinha o desejo, o coração dele ardia. Sabe qual que era o desejo dele? Construir um templo extraordinário para Deus, maravilhoso para Deus, cheio de ouro, de pedra preciosa, fazer a maior construção. Quando você olha a maquete em Jerusalém, o templo era quase a metade da cidade, era uma construção gigantesca, era um monumento coberto de ouro. Só que Deus disse para ele assim: Davi, é boa a tua ideia, né? É boa a tua ideia, mas você não vai construir não, eu não vou deixar você construir, quem vai construir é teu filho. Se Deus dissesse para você, eu não vou deixar você fazer o que você quer, quem vai fazer é teu filho, porque a tua mão tem sangue, era mãos de sangue mesmo, ele era guerreiro, ele era soldado, você não vai construir o templo. Mas sabe o que ele fez? Ele não ficou ofendidinho com Deus, ele não ficou magoadinho com Deus, porque Deus não deixou ele fazer, porque Deus não permitiu que ele fizesse. Eu queria tanto fazer isso para o Senhor, e o Senhor não me permitiu. Sabe o que ele fez? Ele não podia construir, mas ele juntou todo o ouro, ele juntou toda a prata, ele juntou todas as joias preciosas, ele juntou toda a madeira, ele preparou Salomão, e disse para Deus: filho, olha aqui, você tem que preparar teu filho para fazer o pedido certo para Deus, discipular ele. Se Deus aparecer para você, Salomão, você peça sabedoria, porque o templo que você vai ter que construir é grande, porque o reinado que você vai ter que continuar é grande. Ele não pôde construir. Tem muitas coisas que eu quero fazer, mas não vou poder fazer. Quem vai fazer são meus filhos. Mas eu quero deixar as tábuas, as pedras, eu quero deixar os alicerces, eu quero deixar legado. E não tem importância, porque a visão sempre é maior que o visionário. E não se trata da glória para mim, se trata da glória para Ele. Tem gente que por qualquer coisinha que Deus faz e não deixa fazer, ou não dá naquela hora, já fica nervosinho, já fica bravo, já quer sair da igreja. É assim ou não é assim? Davi não posso construir, mas Deus não disse nada que eu não posso ofertar. E esse camarada ofertou toneladas. Ele limpou o tesouro dele, ele se esvaziou. Você sabe que Davi era tão incrível na sua adoração, o compromisso dele em adorar a Deus era tão profundo, que a manifestação do Espírito Santo vinha no tabernáculo de Davi. O Espírito Santo nem havia sido liberado para estar na terra, porque só era liberado depois da morte de Jesus, 40 dias. Mas a presença de Deus era tão grande, quando Davi começava a adorar no tabernáculo, a presença dele é tão grande, a consagração e o compromisso dele com Deus era tão grande, que o povo entrava lá no lugar santíssimo, tocava na arca da aliança, dançava e se embriagava do Espírito Santo, e a nuvem da glória de Deus descia pelo compromisso. Isso não acontece do dia para a noite, isso começou a acontecer na rejeição lá no meio das ovelhas, isso começou a acontecer, quando ele teve que crer em Deus para enfrentar aquele gigante, matar aqueles ursos. Isso começou a acontecer quando ele tomou a decisão de não se vingar, de não tocar, de esperar o tempo certo.
Tudo tem um tempo determinado por Deus e tudo tem um propósito. Sabe o que tornou Davi forte? Sabe o que tornou Davi imbatível? Sabe o que fez com que Davi lutasse todas as guerras em frente de batalha e a única que ele não foi, ele caiu? Ele lutou todas em frente de batalha e sempre voltou maravilhoso, dançando até a roupa cair no meio do povo. A mulher dele disse: é louco, rapaz? É louco, eu faço tudo por esse Deus. E essa atitude que fez com que Davi se tornasse admirável e chamado de amigo de Deus, amado de Deus, escolhido de Deus, adorador dos adoradores, porque esse adorou. Compromisso de Davi, as lições que nós podemos tirar. Davi tinha confiança em Deus, enfrentou inimigos, desafios com fé, reconhecendo que todo o sucesso da sua vida vinha de Deus, não é a força do teu braço. E se sabe de uma coisa, eu vou contar um segredo para você, e aqui eu termino. Você sabe de uma coisa? A vitória vem quando você não vê mais esperança nenhuma. A vitória chega quando o mundo se levanta contra você, quando você parece que está sozinho e você diz assim: não tenho saída. Quem já passou por isso? E Deus faz uma reviravolta. E Deus revoluciona tudo. Aleluia. E de repente, num de repente, como Daniel, quando ele se comprometeu com Deus, se comprometer com Deus, muitas vezes implica em perseguição. Se comprometer com Deus, muitas vezes implica em você ser tratado de forma injusta pelos homens, de muitas vezes você entrar em armadilhas e ciladas. E por Daniel ser temente a Deus e orar 3 vezes por dia, voltado para Israel, para Jerusalém, armaram uma arapuca e disseram que ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse o rei. E pegaram Davi na sua fé. E Davi foi jogado na cova dos leões. Leões famintos estavam ali para devorá-lo. Mas sabe o que? Os inimigos pensavam, eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez você esteja como estava Daniel. Talvez alguma circunstância da tua vida, alguma área da tua vida esteja sendo olhada pelos teus adversários, esperando que você vai estar morto na manhã seguinte. Mas sabe quem entra na cova conosco? Sabe quem é que tapa a boca dos leões? E quando os inimigos se juntaram à porta daquele lugar, um homem com compromisso com Deus estava fazendo cafuné nos leões famintos. Você pode dar um glória a Deus com vontade? Você sabe o que? Deus vai causar, Deus vai fazer algo extraordinário. Não rompa o teu compromisso, não rompa o teu compromisso. Se Deus disser não, prepare outro jeito para você fazer. Permaneça firme, não fique olhando, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Faça pacto, faça aliança com Deus e diga: Senhor, aonde o Senhor quiser eu irei, eu farei como o Senhor quer, eu honrarei os homens de Deus, as mulheres de Deus, eu servirei ao Senhor com alegria. Eu terei compromisso. E quando eu cair, eu não vou ficar chorando porque eu perdi minha empresa. Eu não vou ficar chorando porque eu perdi minha coroa. Eu vou chorar para não perder tua presença. Tua presença.